Abelhas do Belmacatinga, sou Gilvan. Seja bem-vindo ao nosso canal Produção de Mel. Hoje eu vou tratar desse tema, mais especificando qual é a espécie mais produtora de mel. De todas as abelhas que existem no planeta, todas as espécies, até agora, o que eu relatei, o que eu encontrei, os relatos que eu encontrei, mas também os documentos, inclusive em cartilhas da Embrapa, de Sebrae, de escolas de estudo de criação de abelha, associações, entre outros. E os criadores mesmo, relatos criadores. Você que está chegando aqui, seja bem-vindo. Você que está chegando pela primeira vez, veja o vídeo até o final. Deixe o seu like, popular joinha. Se inscreva no canal, por favor. Compartilhe esse vídeo, passa à frente. Aqui nós falamos sobre abelhas. Olha, foi uma discussão interessante, claro, quando não tem argumento, segura. Até porque, na verdade, eu escuto muito as pessoas que lidam com abelha, eu lido, mas não tanto. Mas que estão ali na frente na produção. Vejamos. Tem várias espécies, são quase 50 catalogadas de espécies do gênero Apis. O gênero Apis são quase 50 distribuídas em 3 continentes, Europa, África e Ásia, introduzidas na Oceania, bem como, claro, mais tardiamente, mas já em 1502 tem registro que foram introduzidos na América Central, aqui na América, no caso do continente americano. Essas abelhas que foram trazidas para cá eram mais ou menos 5 espécies. Tá? 5 espécies europeias, espécies mansas, relativamente mansas, até hoje são criadas em alguns locais ainda aqui no continente americano, que eu estou falando, não tinha essas abelhas que elas são exóticas, que é um organismo exótico, fora do seu habitat natural, no seu local onde ele é chamado de endêmico. Então, eu fui procurar e aí encontrei, inclusive, com também pessoas que têm canais, que tem muita gente inscrita aqui, o canal Abelhas do Belmacatinga, canal com milhares, centenas de milhares de pessoas inscritas. E o relato dessas pessoas não foi diferente, quer dizer, inclusive os estudos, tem canais de estudiosos e de escola, como eu falei, e uma cartilha também da Embrapa, que aí foi comparado a algumas abelhas. Aí eu posso dizer, a abelha produz menor quantidade de mel, é o chamado mosquito remela, alguns chamam lambiolhos, que é uma leurotrigona. Tem outras abelhas também dentro do gênero, são as menores abelhas em tamanho produtora de mel encontradas em todo o planeta até hoje, catalogada, etc. E qual é a produção máxima no ano? Isso tendo muitas flores o tempo todo, 24 horas por dia, 365 dias e mais de 6 horas, que é o tempo do ano, a duração de um ano, no calendário gregoriano. Chegando ao extremo 80 quilos de mel. O caso, por exemplo, da jataí, que é uma abelha muito cultivada, muito criada no Brasil, muito conhecida, estou falando da Tetraglonis angusta, ela produz de 800, que eu já tinha relatado isso em vídeos, 800 gramas até 1.200. Sendo que no caso do mel das abelhas nativas, de um modo geral, não todas, absolutamente todas não, ele tem o volume de 1 litro equivale a 1 quilo. Diferente das apis, que 1 quilo de mel de apis vai dar em torno aí de 1 litro, vai dar 1 quilo e 300 e tanto, 1 quilo e 400 e poucos gramas. Essa é a relação que existe, peso-volume. Então, o máximo foi 80 quilos. Eu até já tinha visto, assisti até assisti algumas lives, dito professor, acho que é Arlindo, ele é Cia da Abelha, é assim que é o canal dele. Ele faz minicurso, ele faz formação e tudo, faz um monte de coisa. E ele tinha falado em torno disso. Mas de quem é a abelha que produz isso? Africanizadas, que é um polihíbrido. No caso, foi a discussão que você fica curioso, você vai questionar, pergunta, e a pessoa diz, quando a pessoa diz que produzia 100 quilos de mel por ano, uma abelha, que é Apis mellifera linguística, rapaz, que é uma abelha chamada italiana.
Como não, as abelhas todas trazidas da Europa, de modo geral, é chamada italiano, Europa, e outras denominações. Tá? Eu digo, rapaz, se isso for publicado mesmo, se você chegou a esse nível, você vai revolucionar a apicultura. Vamos entender isso. Se você tem 100 colônias, 100 abelhas, 100 caixas de abelha que produz 100 quilos de mel por ano, você vai ter 10 mil quilos de mel. Você vai ter uma quantidade disso. Então, cada abelha, 10 abelhas, você tem 1000 quilos. Você tem uma tonelada de mel em 10 abelhas. Você já pensou o que é isso? Então, se o mel tivesse, você conseguir vender por um preço mais ou menos, você fica rico dentro de pouco. Não tem nenhuma outra atividade que faça, que dê essa condição da pecuária. Você pode criar bodes, pode criar gado, galinha, peixe, crustáceos, como por exemplo, camarão, lagosta. Você não vai chegar nem perto. Uma que os insumos são muito altos desses mais citados na produção. Outra é que o ganho no final e a produção é baixa comparando para você ter um lucro nesse sentido. Então só imagina o quanto você, se você vender essa quantidade, esse mel, nesse valor, ou seja, no valor, vamos pensar que você vendesse aí R$40, que é um preço mais ou menos preço de mercado, o quilo, mercado nacional, você tem um selo, etc., vai vender a R$40. Imagina qual é o teu valor, você tendo apenas 100 abelhas, 100 caixas de abelha. Então assim, eu digo, rapaz, revoluciona. Aí o que a pessoa respondeu? Como ficou sem ação, revoluciona se paralisar, se controlar a questão da varroa. Não, varroa é outra questão. A varroa, ela é um ácaro, foi introduzido no Brasil através de transporte de abelhas, certamente da África subsaariana, ou seja, depois do deserto do Saara, que esse animal, que é um ácaro, um animal, ele foi introduzido aqui na América do Sul, principalmente no Brasil, onde tem relatos, já está bem distribuída nacionalmente, através de criadores que trouxeram, isso o relato certamente trouxeram com princesas ou rainhas tentando. Teoricamente, aqui eu não vou condenar o cara que fez isso. Foi a falta de conhecimento, passar por uma barreira sanitária, uma fiscalização, foi, mas não passou, está aí. Fato é que essa varroa, ela é um ectoparasita. O que é isso? Ela vai sugar a hemolinfa das abelhas, acaba matando. No caso, tem até uma questão bem interessante, e aí eu encontrei, tem documento, se vocês quiserem, pesquisem. Eu não vou aqui nem fazer uma relação, porque não é objetivo, eu li, eu encontrei, está lá, está fundamentado, que no caso das abelhas, já tem relato de abelhas nativas, as abelhas não conseguem se livrar delas. Esse ectoparasita, ectodistente, tá, gente? Fica aderido ao corpo do outro animal, no caso da abelha, do inseto, porque lá é um ácaro, também é um artrópoda, tá? Então, entender. A varroa, no caso da abelha nativa, quando ela infecta uma abelha nativa, o que vai acontecer? A abelha não consegue se livrar dela, porque a rainha não voa. Então ela vai levar à morte sim da colônia. Seja no criador, seja no campo, na natureza. Seja em cativeiro ou na natureza. Por isso que eu estou falando, é no meio do mato. Então entenda. No caso das abelhas, agora fica, anota isso aí. No caso das abelhas, chamadas raças europeias, elas também não conseguem se livrar, uma porque elas são pouco migratórias, na verdade, de modo geral não tem relato de migração delas. A outra é que elas não são tão defensivas. No caso das africanizadas, as africanizadas normalmente podem abandonar ali a moradia, e esse enxame, agora em voo é enxame, ele perde esse parasita. Então isso é um relato, está nos documentos cientistas, não fui eu que fiz, estou aqui relatando só. Entendi, interpretei, estou aqui como fosse um bate-papo, falando para vocês o relato do que é encontrado. Então, a questão da varroa, não foi isso. A pessoa ficou tão sem ação quando disse que produzia 100 quilos, e aí foi mais outra coisa.
Pegou, vamos imaginar, pegou princesas, talvez, não sei, ou foi rainha, de apis mellifera linguística, e cruzou com africanizado. Por que cruzou? Porque eu conheço, em diálogo com outros criadores, e diálogo com cientistas, ele disse que todas as espécies europeias têm uma baixa produção. Ele disse que até as africanas e as asiáticas têm produção mais elevada, produção bem mais significativa. Ele foi o relato de pessoas que conhecem, que estão ali no dia a dia, estão na labuta, ou seja, estão ali lidando com as abelhas dia após dia. Eles disseram que a produção de todas as raças europeias é muito baixa. E aí só se torna uma produção maior, aí sim. Se você quer uma abelha que não seja tão defensiva, aí você cruza. Você tem, que eles têm chamado de F1. Na verdade, tem de fato, teoricamente, 50% da genética. Se você pegou qualquer raça europeia, uma princesa, e cruzou com zangões da africanizada, 50% da genética, pelo menos das fêmeas que estão sendo ali nascendo, dessa nova geração, 50% é genética pura europeia e 50% de genética da africanizada, que é esse bicho aí que foi, a gente sabe da história dele. Então, gente, são coisas assim que a gente escuta, a gente começa a falar, é tanto que a pessoa fica tão, mas tão, diria, que sem palavras, porque fala uma coisa que não tem nexo, não tem sentido, que acaba não dando nem dando mais resposta. Porque se alguém conseguir, já chegou-se o máximo de africanizada, a 80 quilos, mas isso não é qualquer condição não, porque se você produz, que é uma média nacional, uma média assim, de muitos criadores bem atentos, 40 quilos de mel por ano, por caixa, vamos dizer, numa caixa, numa colônia, isso já dá um rendimento excelente. Imagina, você chegar a 100 quilos, e 80 é o máximo, 80 é o recorde nacional, e só tem isso no Brasil. Em outro lugar do mundo ainda não conseguiram. Pode ser que os cientistas aí é uma coisa para o futuro, mas eu estou falando de dados reais, de dados confiáveis, de dados que estão aí, que são resultados de pesquisa de trabalhos, e isso só foi conseguido no ano, uma colônia de abelha africanizada produzir 80 quilos, quando ela foi bem manejada e não faltou flores para ela produzir de jeito nenhum. O cara vamos imaginar que ele está no local, vamos imaginar que ele fez, não encontrei esse relato, mas alguns foi dentro de locais onde são monoculturas. Grandes monoculturas, ele estava tirando ele estava sempre migrando, sempre tirando essa colônia, transportando para o local onde ia ter uma florada. Ou seja, por quê? Estava florada aqui, aí vamos pensar que passou um mês, ele coletou o mel, no mês seguinte, vamos pensar, nós estamos no mês de janeiro, vamos pensar que foi em 2022, no mês de janeiro ele aproveitou uma grande florada de uma monocultura, no mês de fevereiro já foi para outra, vamos pensar que no mês de janeiro foi a florada da laranjeira, no mês de fevereiro já foi, digamos, do café, no mês de março já foi do melão, no mês de abril já foi uma florada de eucalipto, exemplo, assim sucessivamente. E durante os 12 meses, chegando ao final do ano, ele chegou a um nível de 80 quilos de mel, que é um valor muito expressivo, é uma quantidade muito expressiva. Eu vi um trabalho, mas é colônia, mas aí é uma questão chamada de condomínio, de outra situação. É um pesquisador, ele mora no Agreste Pernambucano, não foge a memória, lá de Belo Jardim, naquela região ali. Ele coloca, o que ele faz? Ele faz com tela excluidora, mas ele disse, as abelhas ficam já africanizadas, elas ficam muito violentas, muito agressivas mesmo, que é isso que ele falou. Sei lá dele, isso aí foi documentário, foi reportagem e tudo. Que ele produz até mais do que isso, mas quando ele tem a colônia é tão grande, chega a colocar umas 8.000 gueiras, mais ou menos. Aí tem, o que acontece? Tem mais de 2 ninhos, 3 ninhos, por exemplo, cada um tem rainha, e essas rainhas estão ali com telas excluidoras de rainha, para elas não passar, não se encontrarem. Aí, nesse caso, muitas abelhas, aí chega aquele muito quantidade de indivíduo, produz, mas isso aí é um caso isolado. Mas só uma colônia, só com uma rainha. O cara produzir 100 quilos, foi absurdo. Então foi isso, gente. Então, só dizer para vocês que era um vídeo que eu tinha que relatar, eu tinha que deixar aqui, porque a gente escuta, quando eu tenho o canal, a gente escuta muita coisa.
E a gente fala também muita coisa, porque é o nosso dia a dia. Então eu tenho que relatar isso porque é o relato que eu encontrei, diria, de oficial, até porque publicações, ainda seja uma cartilha do Sebrae, da Embrapa, sei lá, de outra instituição equivalente, eles não vão publicar qualquer coisa. Então, foi isso. Grato a você que chegou até aqui. Produção de mel. E até o nosso próximo vídeo, que a gente fala de outros temas. E assine o canal, por favor. E aqueles que estão chegando pela primeira vez, sejam bem-vindos. E aqueles que já estão, grato por vocês acompanhar o nosso trabalho.